A quarta reportagem da série Bordel de Histórias, a gente vai voltar no tempo hoje e relembrar as histórias da Rua Paissandu. Além disso, você vai conhecer a antiga Feira do Bicho, uma popular zona de meretrício lá da cidade de Altos. Agora, confere. Senhoras e senhores, diretamente do Teatro Torquato Neto, vamos fazer uma viagem ao passado. Nós vamos contar a história da nossa capital dos anos 40 e 50 a partir da Rua Paissandu, o coração da boemia de Teresina. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ai, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ai, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Meu amor, eu posso esquecer. Se da alegria faz também sofrer. A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim. A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim. A Rua Paissandu, antes conhecida como Rua do Pequizeiro, faz parte do Centro Comercial de Teresina. Os primeiros estabelecimentos surgiram no século XIX, especialmente por conta da proximidade com o Rio Parnaíba. A expansão do comércio e o surgimento de uma zona portuária favoreceram a criação dos primeiros prostíbulos nessa rua. Por ser Teresina capital, está ali na Avenida Maranhão, estavam fixados esses armazéns, havia um trânsito da população masculina, de sujeitos masculinos. E como já de costumes, a maioria das zonas portuárias, seja marítima, seja fluvial, sempre surge ali uma zona de prostituição. Então, ali vai ser iniciada uma zona de prostituição, portanto, uma zona boêmia, dado o fluxo dessa população masculina, e o termo Paissandu deixa de ser somente o nome de uma rua para se tornar uma zona, uma área. A Rua Paissandu se tornou a zona de prostituição mais conhecida da capital. Esta região de Teresina tinha uma característica peculiar se comparada a outras cidades. Isso é uma condição interessante da cidade, porque enquanto em outras cidades as zonas de prostituição normalmente elas estavam em regiões mais marginalizadas, a gente tem a Rua Paissandu agregando então diversos cabarés que fazem parte ali daquela região central. Políticos, boêmios e homens da elite teresinense frequentavam o local. Em pouco tempo, a cidade fez parte do circuito da prostituição e os cabarés da Paissandu recebiam mulheres de vários lugares. Porque aqui já várias prostitutas de outros estados já faziam esse périplo, então vinha prostitutas aqui da Bahia, do Rio Grande do Sul, até da Argentina. Tinha uma prostituta chamada Açucena Moraes, que também era dançarina. Vinha de Cuba, vinha da Bahia, do Rio de Janeiro. Então elas faziam uma temporada em São Luís, outra em Teresina, daqui para Fortaleza, e já estava nesse circuito. E eram prostitutas que a gente chamaria de luxo hoje. Então quem era que frequentava, que são os clientes desses prostíbulos, são os homens mais endinheirados da cidade, são advogados, são militares de alta patente. Esta loja de iguarias funciona há 54 anos na Rua Paissandu. O proprietário ainda tem lembranças de quando o local era uma zona de meretrício. Realmente aqui na Paissandu, né, uns 35 anos, a gente observava que tinha muita, assim, casas, né, de prostituições. Passou muito tempo, né, já muito tempo com nessa parte aqui dessas casas, né, de prostituição, passou um bom tempo. Então, acho que permanece na memória de muita gente ainda, né? Muitas prostitutas e madames de cabaré da Rua Paissandu se tornaram populares entre os anos 1950 e 1980. O pesquisador Bernardo de Sá conversou com essas personagens.
Infelizmente, todas elas já morreram. São as gerentes ou as madames, gerentes de cabarés ou as madames. Então nós temos o caso da Jeruse, que foi uma mulher muito bonita, né, que depois, que ela já com a idade mais avançada, ela passou a gerenciar 4 cabarés, 2 lá na zona da Paissandu e outros fora da Paissandu. O Brasília, né, Maroca, a Ideal, particular, né? E nós temos a Maria Tijubina, que também foi da Paissandu por um tempo, mas depois ela saiu e foi para o Mafuá. Maria Tijubina, Jerusa e tantas outras mulheres da vida eternizaram a Rua Paissandu como uma zona boêmia de Teresina. Embora não temessem ser julgadas pelo moralismo da sociedade, o preconceito limitou a liberdade das prostitutas. Naquela época, o direito de ir e vir das prostitutas era muito restrito. Elas não poderiam andar livremente pelas ruas do centro da cidade durante o dia. E em alguns espaços sociais e culturais, como a Praça Pedro II, as prostitutas não eram bem-vindas. Então, nessas geografias da cidade, a geografia da exclusão, como era a Rua Paissandu, né, tida então como uma zona de prostituição, nós temos os lugares que a elite, parte da sociedade frequentam, que são, por exemplo, as praças Rio Branco e a Praça Pedro II. Nesses locais nós vamos ter diversão, vamos ter o lugar que as pessoas iam para comer, para conversar, para namorar, para se divertir de uma maneira geral, né, que era separada dessa outra região, que era a região de prostituição. A historiadora Viviane Pedrazani é especialista em patrimônios culturais. Ao longo das pesquisas, ela descobriu que casarões da Paissandu foram reformados e até demolidos, a fim de destruir as memórias de que a rua já foi uma zona de prostituição. Na região leste, principalmente, né, e a construção dos shoppings, nós temos o deslocamento dessa elite, dessa população que frequentavam essas praças, né, em especial a Praça Pedro II, e que esse deslocamento descaracteriza, vamos dizer assim, esse lugar de frequentar, né, de ser frequentado aí pela elite. E aí nós temos também uma reconfiguração da zona de prostituição, que ela sobe mais a Rua Paissandu, né, ela não fica mais restrita a essa parte da zona portuária, ali, da zona próxima ao Rio Parnaíba. E aí nós temos esse novo redesenhar aí dessas regiões de prostituição. Os espaços de prostituição podem até ser destruídos, mas as histórias das mulheres da vida permanecem firmes, documentadas em livros e pesquisas. Em junho de 1995, o jornalista Tony Rodrigues escreveu o artigo Sexo, Drogas e Jogatina no jornal Impacto. Além de ser a terra da manga, Altos também foi uma cidade com muitos cabarés. Esta é a Rua Antonino Freire, uma das mais movimentadas de Altos. Antes de se tornar um importante centro comercial da cidade, esse local era conhecido como Feira dos Bichos, um centro de prostituição muito conhecido do Piauí. Que era a região onde toda sexta-feira se reuniam os criadores de animais da zona rural. E havia uma movimentação de dinheiro também muito grande. Em face dessa movimentação de dinheiro, a zona do Meretrício se instalou nessa rua. A rua hoje ela chama Antonino Freire, mas antigamente a gente conhecia como Rua da Feira dos Bichos. Não havia calçamento, não havia absolutamente nenhum tipo de beneficiamento. Havia apenas as casas de palha, que era onde funcionavam os cabarés. O jornalista testemunhou o áudio da Feira dos Bichos. Segundo ele, mulheres de várias cidades piauienses frequentavam o local. Campo Maior, de Castelo do Piauí, algumas até de Teresina, desciam lá na esquina da prefeitura e aí se dirigiam aos ambientes, que eram como se chamavam os cabarés de antigamente.
artigo escrito por Tony também fez sérias denúncias sobre a zona de prostituição. O local foi apontado como um ponto de circulação de drogas e jogos de azar. Esta outra matéria aponta o crescimento dos casos de AIDS como motivo para a decadência da prostituição na cidade. A Feira dos Bichos funcionou até 1989. Houve uma investigação sobre a questão da jogatina e também da possibilidade de exploração de menores para fins de prostituição nos cabarés aqui da Feira dos Bichos. Então houve uma grande manifestação popular, tanto contra quanto a favor, porque como eu trabalhava na rádio e muitas vezes abria o telefone para participação popular, havia muita gente que participava pedindo pela permanência por uma questão de cultura, por uma questão de tradição da própria cidade, como havia aqueles que defendiam a questão da modificação dos costumes pela própria modernização dos tempos, né? Foi mais ou menos esse o debate que se instalou na época. Mas a polícia, através do então delegado Isidório Antônio do Nascimento, que era um sargento da Polícia Militar, mas fazia às vezes de delegado de polícia aqui no município de Altos, agiu e desarticulou completamente o movimento da Feira dos Bichos nesse período, 1989. As ruas Paissandu, em Teresina, e Antonino Freire, em Altos, têm importância comercial às cidades. Elas sofreram um processo de renovação, a fim de apagar memórias relacionadas à prostituição. Mesmo sem a presença dos prostíbulos, as lembranças permanecem e são compartilhadas por quem reconhece o valor deste passado. Eu acho que deve-se lutar pela preservação da história em todos os sentidos, né? Faz parte da história do município, exerceu um papel fundamental na própria evolução histórica do município.